Beleza, vamos ficar de pé então, irmão. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo tão precioso, especial. Lembrando que a gente sempre pode convidar pessoas de fora, tá? Para poder participar desse momento com a gente. Não é exclusivo da nossa igreja. E vamos orar então, será mais uma vez uma bênção para a glória de Deus. Senhor Deus, obrigado por esta tarde que o Senhor nos deu. Obrigado pela disponibilidade e disposição do nosso professor, Sil Walter, do André, do Wilson que está viajando, mas também lá está cumprindo uma missão de aprendizagem, que a gente tem certeza que ele vai compartilhar muita coisa com a gente. Pedimos que o Senhor esteja abrindo a mente, abençoando, aperfeiçoando o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, prosperar e ir além através desses conhecimentos de hoje. Guarda, Deus, a tua igreja, guarda aqueles que estão a caminho, aquele que está desanimado espiritualmente, traga o avivamento sobre a vida dele. Ó Deus, que nós possamos sempre aproveitar as oportunidades de aprendizagem. Da mesma maneira, consagra ao Senhor a minha viagem, me leve e me traga, Deus, na tua paz. Guarda aqueles que ficam, envia teus anjos à minha frente, me livrando de todo o mal, repreendendo todo espírito, toda armadilha, motorista alcoolizado e irresponsável, que eu possa ser bênção na vida daquela igreja, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, nosso final de semana. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar? Só antes da Juliana, minha esposa, entregar, novamente a nossa apostila está frente e verso. Ela é mais apostila / informativo. E aí na parte de trás, aquela linha trastejada para vocês anotarem o que quiserem. Tá bom, gente? Na apostila tem muita coisa do que nós vamos falar, mas muita coisa do que nós também vamos apresentar aqui não está na apostila, tá? É só para realmente a gente ter um panorama de início, meio e fim, tá bom? Pessoal, vamos lá então, iniciando a nossa segunda aula sobre o panorama bíblico do Velho Testamento. Aula passada nós falamos basicamente sobre queda, sobre a criação, sobre queda, falamos sobre a separação que existe depois da queda, né? Falamos um pouco do período, só para a gente dar uma rememorada, um pouco do período pré-dilúvio e pós-dilúvio, né? O período dos primórdios, as primeiras coisas, a criação. Então isso vem de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 10, que fala sobre essas coisas. Foi basicamente o panorama que nós fizemos na aula passada. Tá? Falamos um pouquinho da parte teológica entre consequências da queda, pecado, né? Vamos novamente falar um pouquinho sobre isso no final da aula, uma coisa rápida, tá? E a partir daqui nós vamos entrar então na parte de Gênesis 11 em diante, fazer aquele panorama, falar um pouco sobre os patriarcas, né? A descida de Israel até o Egito. Na parte... Presta aqui um pouquinho, meu irmão. Na parte esquerda da sua apostila, acompanha aí comigo. Está escrito assim: você irá aprender hoje um esboço da história do Antigo Testamento, história dos patriarcas, origem das 12 tribos de Israel, a descida de Israel para o Egito até o Êxodo e até Moisés, as 10 pragas, os 10 mandamentos, as diferenças, né, principal diferença entre hebreu, israelita e judeu, e um pouquinho de teologia a respeito de salvação no Antigo Testamento. É sobre isso que a nossa aula vai falar hoje, tá, gente? Beleza? Podemos seguir, então? Amém. Vamos lá. Panorama, então, do Antigo Testamento, a partir de Gênesis 11. Bom, gente, como por se tratar de assuntos históricos, né, existem muitas informações assim que são importantíssimas, a gente não pode perder para a gente poder conectar. Então, a gente vai realmente... O que é importante, que não pode passar, eu coloquei ali para a gente ler junto, tá? Que é o que tem na apostila, e outras coisas não. Também não tem. Para que, no final, o entendimento possa ser maior. Então, o Antigo Testamento, como está escrito ali, ele cobre 10 períodos de histórias bíblicas, tá? Começando, então, com toda a humanidade, igual está escrito aí, e, em seguida, ele se concentra na história do povo de Israel. Tá? Iniciando aí, então, a partir de hoje, que nós vamos falar, a família de Abraão. Cada um desses períodos nos mostra um passo específico no desdobramento dos desígnios de Deus. Todos os livros do Antigo Testamento
estão inseridos em um desses 10 períodos de histórias bíblicas. Tá? A segunda frase está escrita assim, ó, cada um desses períodos mostra um passo específico no desdobramento dos desígnios de Deus. Tá? O que acontece? Deus ele está tão no controle de tudo que ele tem o domínio sobre cada passo que acontece na história. O que nós chamamos de providência. Tá? O que é providência? É aquilo que quando você passa a olhar para trás, para você ver tudo o que aconteceu. Por exemplo, se você estudar a história da igreja, a partir do momento em que Cristo sobe, você vê muita coisa ali que você fala assim, puxa, graças a Deus que isso aconteceu. Só que naquele momento as pessoas não tinham essa consciência, elas estavam passando igual hoje. Hoje nós estamos em 2023. Em 2099, por exemplo, muita coisa vai acontecer que o pessoal lá vai olhar para trás e vai falar assim, aquilo aconteceu. Hoje nós estamos vivendo com consciência do que já passou, mas ainda sem consciência do porquê a pandemia, porquê essas coisas. Talvez lá na frente tudo se explique. Então, quando você olha a história para trás, você vê o dedo de Deus em cada ato, em cada permissão, em cada gesto, em cada envio, em cada negativa. Tudo você vê a mão de Deus explicando as coisas no fato após fato. Isso é o que nós chamamos de providência. Tá? Então, você olhando para trás, você fala, só pode ter sido Deus. Deus, então, ele está no controle de absolutamente tudo, inclusive da história, através da sua providência. Tá? Beleza. Continuando aqui, então. O período dos primórdios é o que nós já falamos, tá? Toda a criação de Gênesis 1 até o início ali, Gênesis 2, a história de Abraão. E ele se divide nesses dois períodos. Nós já falamos sobre isso na aula passada. É o período antediluviano. Aí em Gênesis 6 tem aquela Deus fala, olha, vou acabar com essa galera aí. Não tá legal não. Aí veio o dilúvio. E aí você tem depois, então, o período pós-dilúvio. Tá? Então, esse primeiro período, que é o período dos primórdios, ele se divide em dois. Antes do dilúvio e depois do dilúvio. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Tá? Período dos patriarcas. É o nascimento, então, de Abraão até a morte de José, mais ou menos ali 361 anos. Gente, só um detalhe, tá? Quando a gente fala de história, nenhuma data ela é 100% certa. Algumas exceções, especialmente de coisas muito antigas, antes de Cristo, algumas exceções você tem datas exatas, mas quando a gente fala de datas, tantos anos de Cristo, não sei quantos mil anos antes de Cristo, são datas aproximadas, você não tem como mensurar isso certinho, apesar de toda a tecnologia que existe para você pegar, por exemplo, achou um pedaço da roda da carruagem de um dos cavaleiros do faraó que ficou embaixo do Mar Vermelho. Aí você tem toda a ciência para tentar dizer, essa roda aqui tem tantos mil anos. Essas datas são datas aproximadas, não são datas exatas, tá, gente? Bom, então o nosso primeiro período é esse período, o início de tudo, os primórdios. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. O período dos primórdios. O pessoal que está chegando agora, onde está a apostila? Deixa ela em algum lugar tranquilo para eles poderem pegar. Ok? Período dos primórdios, período dos patriarcas. Tá? Então, toda a história bíblica passa por esses períodos. O segundo período, então, o terceiro, aliás, é o período do Êxodo, que é a saída do povo hebreu, que é libertado dos 400 anos de escravidão no Egito, em direção à Terra Prometida. Terceiro período. Gente, igual eu estou falando para vocês, tá? É período histórico, a gente olha para a história, você lê o livro, você entende. Então, assim, a gente vai fazendo alguns comentários, mas para a gente poder conectar tudo no final, a gente precisa passar por esses detalhezinhos aqui, e aí vai ter que ser um pouquinho maçante, que é a leitura, tá? Período da conquista de Canaã, que é a história de Israel, e compreende os períodos de 1406 a 1390 a.C.,
pode ser dividido, então, em 2 períodos, novamente, pré-Canaã e pós-Canaã. Ok? Então, ali, com Moisés, Deus levanta Moisés, liberta o povo, e o povo segue em direção à terra prometida. Passa o tempo no deserto, né? Depois você tem aquela... antes da conquista, algumas coisas acontecendo, então é o que nós chamamos aqui então, de pré-Canaã. Esse período pré-Canaã, conforme está aqui, aqui na tela, isso daqui não tem aí na apostila de vocês. Deixa eu ficar meio de lado, porque como ele está ligado aqui hoje, eu consigo manipular. Aí, agora sim, né? Gente, também não se preocupe em ficar tirando foto. No final aqui tem igual o Wilson fez, copiei do Wilson também, tem um QR Code para poder baixar essa apresentação aqui. Beleza? Então, esse período pré-Canaã se divide em 4, que é os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, Israel no Egito, Israel no deserto e a conquista de Canaã. Então, esse período pré-Canaã se subdivide em 4, parece escola, né? Você vai para a regra. Você chega na faculdade e fala assim, essa é a regra. É fácil. Agora vamos para as exceções. Aí você tem 30 exceções de uma regra, né? Então é aqui, você tem o período pré-Canaã, que se divide em 4. Tá? Patriarca, Israel no Egito, Israel no deserto e a conquista de Canaã. Pós-Canaã. Juízes. Bom, eu não vou mais falar, mas as datas estão todas aqui, tá, gente? Então, só para vocês lembrarem, essas são todas datas aproximadas. Juízes, estou na frente? Juízes, monarquia, cativeiro e restauração pós-cativeiro. Tá? As datas aproximadas. Então, você tem aqui pré-Canaã e pós-Canaã, que ainda é o 3º período, né, se não me engano. Vamos lá. 4º? Ok. Então, período pós-Canaã. Prosseguindo para a gente voltar um pouco, tá? Período de aproximadamente, então, 40 anos, durante o qual Israel era governado por governantes conhecidos como juízes. Período da monarquia. Vocês acompanharem lá. Estabelecida em Israel com o primeiro rei, a qual governou durante o período... Surgiu aqui. Entre a organização tribal e os estabelecimentos de uma monarquia plena com o seu sucessor Davi. Este conseguiu fazer do reino uma grande potência militar e conseguiu unir as 12 tribos israelitas num só reino e estabeleceu a sua capital em Jerusalém. Foi sucedido pelo seu filho Salomão, que fortaleceu o reino, garantindo a paz, reforçado por casamentos políticos e construiu o Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da vida nacional e religiosa do povo judeu. Às vezes a pessoa dá uma lida ali e fala assim, Salomão tinha 1000 mulheres. A gente não dá conta de uma, quem dirá de 1000. Mas esses casamentos eles eram por questões da época, por questões da região, né? Eles eram casamentos políticos. Né? Ninguém daria conta de 1.700 mulheres. E eram 700 mulheres, 300 concubinas, né? Ninguém daria conta disso, gente. Então, assim, você tem muito aqui uma questão histórica por trás disso, tá? Você tem casamentos políticos. Enfim, isso aí lá para frente nós vamos retornar. A gente vai ficar no Velho Testamento até mais ou menos em julho. De julho em diante, a gente entra no panorama do Novo Testamento. Tá? Então, a gente vai voltar nessas histórias todas aqui nas próximas aulas. Tá? Só para a gente falar um pouquinho sobre o que é cada um desses períodos. Bom, essa monarquia, novamente, a regra da exceção, se subdivide em 2 períodos, que é o reino dividido, e o Reino Unido e o reino dividido. Tá? Reino Unido durou quase 120 anos, e depois da morte de Salomão, dividiu-se o reino, sendo que as 10 tribos do norte formaram um reino chamado Israel, e que tiveram sua capital em Samaria, e as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, chamado Judá.
e tiveram como capital Jerusalém. Kleber, se você puder trocar a pilha, por favor. Reino do Norte e Reino do Sul. Gente, essas coisas aqui, quando a gente passa a leitura lá nos livros de Crônicas, Samuel, né, as histórias, Josué, aquelas histórias todas de guerra e tal, a gente não tem muita noção disso. Eu vou mostrar no mapa aqui, vou mostrar para vocês como vai ser o mapa, como que ficou essa divisão, Reino do Norte, Reino do Sul, como era com as 12 tribos. Tá? Mas é interessante a gente notar essas coisas, que existia uma divisão, porque os profetas, e é isso a gente vai falar lá na aula de profetas, os profetas eles atuaram em regiões... Do meio? Os profetas eles atuaram em regiões diferentes, em reinos e épocas diferentes. E aí você vê uma profecia que ela é específica para o reino do norte, uma profecia que é específica para o reino do sul. Você vê Daniel, por exemplo, que ele profetiza enquanto já não existia mais reino, eles estavam sob o cativeiro. Então a gente precisa fazer pegar essas coisas que a gente lê na Bíblia e encaixar elas dentro do seu tempo, para que a gente entenda o princípio por trás daquilo e traga isso para a nossa realidade. Porque senão pode ser que eu lendo uma dessas profecias, que era específico para o reino do norte, trazendo ela para a minha realidade, ela não se encaixa. E aí qual é o problema disso? O problema disso é que eu não vou, na hora de fazer uma teologia em cima de certo versículo, eu posso cometer uma heresia. Porque na sinceridade de querer interpretar e ensinar a Bíblia de uma maneira correta, sem o contexto histórico, eu acabo criando uma heresia ou forçando alguém a fazer alguma coisa que está fora de contexto. Aí a gente precisa entender um pouco esse panorama histórico para a gente poder aplicar as coisas de uma forma bem contextualizada para a nossa realidade. Exemplo básico disso, eu sempre falo, é a questão, por exemplo, do véu. Você pega Paulo dizendo, olha, o véu, né, não pode cortar o cabelo, mulher não pode falar. Você tem um contexto histórico de uma sociedade por trás disso e um princípio por trás dessa ordenança. Se você pega e fala assim, não pode cortar o cabelo, aí... vai ter que usar véu, as irmãs vão ter que vir todas de véu. Quando, na verdade, o princípio por trás de tudo aquilo era, você precisa ser submissa. Mulher, específico para a mulher, você precisa ser submissa a Deus, ao seu marido e à liderança. Hoje, como uma mulher demonstra submissão com véu? Não. Na nossa sociedade, a submissão, o princípio era a submissão. A submissão na nossa sociedade ela é demonstrada de outras maneiras. Você entendeu? Então, assim, aí o que eu faço? Aí eu pego um versículo e trago para uma realidade, sem o contexto, e aí vira pretexto. Entenderam? Por que é importante a gente ter um pouco dessa noção de contexto histórico, para a gente saber, isso daqui era em relação ao reino do norte, isso aqui em relação ao reino do sul, a queda de Jerusalém e tal. Muita coisa já foi cumprida na história. Aí você vendo a história de Israel, você fala, essa profecia, ela já foi cumprida na história de Israel, no ano tal, quando teve a queda de Jerusalém. Então eu não posso pegar esse versículo e fazer uma teologia por uma queda que vai acontecer agora. Vocês estão entendendo a importância de eu pegar o texto bíblico, colocar ele dentro da realidade em que ele está inserido e transportar isso para a realidade que a gente vive, para a gente não pegar um texto e fazer dele um pretexto para criar uma heresia? Ficou claro isso daí? Beleza. Então tá, o Reino Unido, então, ele se subdividiu depois nisso daqui, ó. A tribo do norte, são 10 tribos, o Reino do Norte, que é formado pelas 10 tribos, e essas duas tribos aqui, depois da divisão, depois da morte de Salomão, então eles viraram o Reino do Sul, tá? Judá. Lembra a história lá? Deus procura adoradores, o versículo, né? Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele fala, mas uns dizem que é em Judá, que é em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. Você lembra desse versículo? Olha a capital aqui, ó. Samaria e Jerusalém. Aqui houve uma divisão. Aquele versículo, você precisa transportar ele para cá. Ó. Por que daquela conversa? Porque os reinos se dividiram aqui. Tá? Reino dividido, então. O reino do norte durou pouco mais de 200 anos e foi destruído pela Assíria em 1722 a.C.
O Reino do Sul durou pouco mais de 300 anos e foi destruído pela Babilônia em 605 e 587 a.C. Por que 2 datas? Vocês vão ver lá um pouquinho mais à frente, no próximo slide, que a conquista, a destruição de Jerusalém, o cativeiro, ele foi feito em 4 etapas. Tá bom? Então, o reino dividido durou 201 e 300 outro. Pois é. Só por uma questão de contexto histórico, gente. Depois do Império Romano, e isso talvez a gente faça no ano que vem, porque não vai dar tempo esse ano. Acho que eu apertei alguma coisa sem querer. Não vai dar tempo de fazer esse ano, de entrarmos na parte de história da igreja. Essa parte é sensacional. E aí a gente vai ver que ali pelo ano 300, 327, mais ou menos, depois de Cristo, tem então o Concílio de Nicéia, você tem o Império Romano e você tem Constantino. Antes foi apostila? Se tem alguém sem apostila, tem mais lá, tá, gente? Antes foi Teodosiano II, se não me falha a memória, e depois veio com Constantino. O Império Romano e tal. Constantino, ele construiu uma cidade chamada Constantinopla. Lembram disso da história? Lá nos livros de história? Império Bizantino, aquela coisa toda, Bizâncio, etc. Constantinopla, construído por Bizantino, então depois que teve Roma caiu, o Império Romano caiu, e aí ficou o Império Constantino. Ali, Constantinopla permaneceu por 1.100 anos, mais ou menos. Então, a dinastia de Constantinopla durou mais do que o reino de Israel. Entendeu? Então, assim, os bárbaros, os francos, todos eles tomaram Roma ali, e aí aquele cantinho que era Constantinopla durou em torno de 1.100 anos, mais ou menos. Então, assim, só... Tipo, aquela propaganda Jequiti, ó, capta aí. Tá? É só uma questão histórica aqui. Tá? Durou um pouco mais do que o próprio império dos reinos. Vamos passar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho. Gente, e assim, é só um pouquinho mesmo de cada reino. Por quê? Porque nós vamos voltar nesse assunto mais para frente. Tá? Só para não ficar, mas e o Reino do Norte, Reino do Sul? É só para vocês terem uma noção do que era. Bom, Reino do Norte, então. Jeroboão, fundador do Reino do Norte. Dá para vocês lerem aí? Eu coloquei de propósito em vermelho, porque foram as pessoas que fizeram, uma das principais pessoas que fizeram coisas erradas. E em verde foi quem tornou tudo legal. Jeroboão, fundador do Reino do Norte, adotou o culto do bezerro, a religião do Egito, como religião oficial do reino recém-formado, a fim de manter separados os 2 reinos. Este culto só foi banido com a queda deste reino. Jezabel introduziu o culto de Baal, que prevaleceu por uns 30 anos, mas foi exterminado por Elias, Eliseu e Jeú, nunca mais reaparecendo, embora persistisse com intermitências em Judá, até o cativeiro deste, no caso de Judá, né? Do Reino do Sul seria. Todos os 19 reis do norte seguiram o culto ao bezerro de ouro. E aí, quando a gente chegar lá na parte dos profetas, você vai ver os profetas que atuaram nesse reino. O que ele está dizendo? 19, todos eles, nenhum deles adorou a Deus, nenhum deles foi sincero, nenhum deles prestou culto a Deus. Aí você pega os profetas que atuaram dentro deste reino, desse período. Aí você começa a entender o sentido daquela profecia, porque você está ligando a profecia com o tempo, com o rei, com a história. Você entende como que a mentalidade do que está acontecendo no contexto bíblico fica muito mais profundo? Tá? A gente precisa passar por isso daqui para a gente ter uma noção mais profunda do que é o contexto histórico. Porque, gente, agora vamos falar como ser humano. A hora que você está lendo lá, vou começar pela genealogia, né? Aí fulano que gerou ciclano, aí você passa o olho assim, não é nem leitura dinâmica, né? Não é? Aí você começa a ler sobre as guerras e tal,
Aí você fala, nossa, uma leitura muito maçante. Mas por quê? Porque a gente não tem o panorama por trás dessa leitura. E para isso serve o panorama do Velho Testamento, o panorama de tudo que estava acontecendo, de como as coisas iniciaram, de como Deus foi movendo a história. Por quê? Porque a hora que você for para a história detalhada, você fala, ah, tá. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês já... Não vou falar com um livro, mas assim, só para vocês pensarem. Quantos de vocês já assistiram um filme baseado em um livro? E aí, depois... Alguém teve a curiosidade de ir ler o livro? Vou citar só um exemplo. As Crônicas de Nárnia, baseado em livros. Aí você vai ler o livro. Aí no livro você fala, o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, na verdade ele é o segundo livro. Não sei se vocês sabiam. Então quando lançou o primeiro filme... O primeiro filme é baseado no segundo livro. Só que o segundo livro está todo conectado no primeiro. Tanto que uma das primeiras cenas, quem assistiu às Crônicas de Nárnia? Uma das primeiras cenas, quando esqueci o nome da menininha pequena, a Lúcia. Quando a Lúcia ela entra no guarda-roupa, e aí ela sai dali e ela encontra Nárnia. A hora que ela entra no guarda-roupa e encontra Nárnia, a primeira coisa que ela vê, não sei se vocês lembram, pessoal que lê, ela vê um poste. Vocês lembram disso? Pessoal que assistiu? A hora que ela lembra, está numa neve, assim, ela vê uma neve, e aí no meio da neve tem um poste com uma luz. Tipo esses postes de inglês, assim, sabe? Com aquela, não é luz que fala, como é que chama? Arandela, isso, muito bom. Aí você vê aquele poste com aquela arandela acesa, no meio da neve. No filme você fala... Porém, se você leu o primeiro livro, você entende que aquele poste ele só está ali porque a bruxa que aparece no segundo, no filme, no livro, a bruxa ela já tinha aparecido no primeiro livro, ela tinha invadido na Inglaterra e na volta para Nárnia ela pegou um fio de cobre. E aí ela voltou para Nárnia com um fio de cobre na mão. E aí, segundo a história do livro, que é a história da criação de Nárnia, o leão que cria Nárnia, o leão Jesus, que cria Nárnia só com a palavra, exatamente igual a Gênesis 1, isso tudo está no primeiro livro. Aí, no primeiro livro, fala assim, tudo que cai em Nárnia, tudo que entra em Nárnia, floresce. Fazendo uma referência ao reino de Deus. Tudo que está no reino de Deus floresce. Aí, quando ela vem com o cobre e entra em Nárnia e joga o cobre lá na neve, o que acontece com o cobre? No reino de Nárnia, vira uma... Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Você só vai assistir o livro... Aí no livro, você vai assistir o filme, no filme você fala, esse poste no meio do nada. Mas, quando você lê o livro, você fala, o poste, olha lá o poste, não é assim que a gente fica? Pois é, quando você tem uma noção do contexto do que está acontecendo em cada profecia, em cada história ali das coisas que estão acontecendo, você fala, isso daqui tem a ver com aquilo lá. As coisas elas passam a fazer sentido. Não fica só mais uma profecia aleatória, vagando na mente, um versículo. Não, você tem uma profecia que foi cumprida num pedaço da história, que tem um princípio por trás disso, que aconteceu uma ação, que depois houve uma correção e depois houve um movimento no reino por causa daquilo. Aí você entende tudo isso, você só não solta versículos isolados. O que você faz? Você pega todo esse contexto e traz para a nossa realidade. As coisas ficam mais profundas. Por isso, fazer esse panorama, dar essa volta por cima de tudo o que aconteceu é muito importante para nós, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Voltando então. Reino do Sul. Ainda que a maioria dos reis, novamente, tá gente? Isso aqui é só um panoramazinho básico de algumas linhas, só para a gente não passar batido. Novamente, vamos voltar nisso nas próximas aulas, tá? Ainda que a maioria dos reis tivessem servido aos ídolos e andassem nos maus caminhos dos reis de Israel, contudo, alguns dos reis de Judá serviram a Deus e, por vezes, houve notáveis reformas no meio deste povo. Apesar dos avisos dos profetas, Judá acabou por praticar culto a Baal e de outras religiões dos cananeus, até que não houve mais remédio e aí então você tem a destruição do reino. Ok? Beleza, passado então esse panorama por cima rapidamente do primeiro reino, do Reino Unido, um reino só,
Aí você tem o reino dividido, que é isso aqui, e aí você tem um remanescente. E aí logo após isso nós vamos para o mapa, só para vocês poderem olhar visualmente isso daqui. Minto, o mapa é agora. Ó, aqui, nesse primeiro aqui, ó. Isso aqui é o reino. Onde está aqui, ó? Isso aqui era o reino, tá? O Reino Unido. Depois, então, de Salomão, e como tudo aconteceu, igual a gente viu ali, houve uma divisão. Aí aqui, as 10 tribos ficaram aqui, o Reino do Norte, e aqui, o Reino do Sul, tá? Reino de Judá. Reino de Israel e Judá. No mapa, essas 10 tribos, basicamente aqui, ó, só para você entender. Aqui, ó, você está vendo? Mais ou menos aqui, ó. Aqui. Eu já contei, tá, gente? Se você contar aqui, dá 10 reinos, realmente. Tá? Aqui, o reino desse pessoal aqui, até aqui embaixo. Aí você tem as duas aqui. Beleza? No mapa é assim que ficou. Então, esse aqui, ó, era uma coisa só, aqui uma coisa só, e depois virou isso aqui. Tá bom? Beleza? Reino sobrevivente. Vão algumas coisinhas aqui que são interessantes. Como eu disse, já foi feito em 4 etapas. 605, lembrando novamente, datas aproximadas. Pegou a apostila? Datas aproximadas, tá? 605, Nabucodonosor, então, levou os tesouros do templo, a descendência real, inclusive Daniel, para a Babilônia. Aqui estão as referências. Aqui, ele voltou e levou o restante dos tesouros e o rei Joaquim, e 10.000 príncipes, oficiais, homens, todos cativos para a Babilônia. E por que reino sobrevivente? Porque aqui ele levou um pouco, ele já não poderia ter vindo aqui, ó, ele já não poderia ter vindo aqui nessa primeira passagem aqui e levado todo mundo? Mas essa destruição, ela foi acontecendo em etapas, durou em torno de 20 anos. E esse reino sobrevivente é o reino que ficou, esse pessoal, o remanescente de Israel, vamos assim dizer, não existia um reino aonde que eles estavam, não existiam. Eles estavam ali como quem está sobrando, veio aqui e levou 10.000. Os outros tantos que tinham, sobraram. Esse reino sobrevivente, vamos assim dizer, essa fase, é isso aqui. Não existiu, o reino sobrevivente se juntou bem aqui, nesse lugar aqui. Não tinha, eles estavam espalhados. E aí, por isso, então, ele é chamado, esse período aqui, específico, ele é chamado de reino sobrevivente por conta desse período, que não foi, a destruição não veio de uma vez só. A 587, então, voltaram os babilônicos, incendiaram Jerusalém, quebraram seus muros, vazaram os olhos do rei Zedequias e levaram-no algemado para a Babilônia, com 832 cativos, deixando só o resto da classe mais pobre na região, conforme está aqui, ó. Nabucodonosor levou, então, 20 anos na destruição de Jerusalém. Aqui em 582, 5 anos depois, então, Jerusalém foi incendiada. E aí vieram os babilônicos outra vez e levaram mais 745 cativos. A queda de Jerusalém deu ensejo ao ministério de 3 grandes profetas, Jeremias, Ezequias e Daniel. Lembra que eu falei bem no comecinho a respeito da providência? Esses camaradas aqui, eles tiveram um ministério muito profundo, muito forte, muito do que está registrado sobre essa destruição aqui, ó. Se isso daqui não tivesse acontecido, e aí, como eu disse no início, a providência de Deus, se essas coisas aqui não tivessem acontecido, as profecias desses camaradas aqui talvez nem tivessem ocorrido, ok? A gente sabe que ocorreu porque estava no plano de Deus, era a providência dele, mas assim, tudo que esses caras falaram aqui teve muito mais proeminência e serve para nós hoje por conta disso. Lembra que eu disse na providência? A gente precisa se atentar a isso quanto à nossa vida. Por quê? Novamente, volta para cá. Agora nós estamos passando por coisas, cada um tem os seus problemas diários, e às vezes a gente não entende e não percebe Deus agindo e atuando, ou Deus permitindo algo para te ensinar no futuro, certo?
Lembra de José? José, então, foi para o Egito, ok? Se José não tivesse sido vendido, se tornado escravo, ficado lá, o que tinha acontecido com a família de José? Se ele não tivesse passado por nada disso, ter sido acusado, teve a chance de ser o administrador da casa de um bambambam, né? E aí depois foi acusado, novamente foi tratado, depois foi elevado ao segundo, lá no Egito, né? Acima dele só estava o próprio faraó. Se nada disso tivesse acontecido, toda essa história que a gente conhece também não tinha acontecido. O que quer dizer que a ida de José, a venda de José, a acusação de José, o cativeiro de José, tudo isso foi permissão de Deus para que algo maior acontecesse. A gente precisa ter noção dessas coisas na história para olhar para a nossa própria vida. Por quê? Todos nós passamos por coisas. Todos nós passamos por coisas ruins, inclusive. E aí, o que a gente faz? O que o cristão tende a fazer? Murmurar. Quando, na verdade, em vez de perguntar o porquê, ele só precisaria perguntar: tá, é assim que vai ser? Então, me ensina para quê? Para que essa doença? Para que esse acidente? Para que esse óbito? Para que isso daqui? Para que esse negócio da minha empresa? Para que eu estou passando isso? Não é por quê? Porque Deus sabe, Ele é a causa última de tudo e Ele é o dono de tudo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus não for Deus o suficiente para nos livrar de um problema, eu não quero esse Deus. Ele é suficiente para nos livrar de um problema. Porém, às vezes, Ele quer que você passe por isso. Assim como... Já pensou José lá no Egito? Por quê? Por quê? O para quê responde muita coisa. E no final da vida, ele entendeu. Tanto que depois, quando ele ele viu os irmãos dele, se lembrou do sonho, o que ele fez? Foi Deus que permitiu tudo isso. Entendeu? Então, a gente precisa ter a noção da história do que está acontecendo, biblicamente, para a gente poder entender as coisas, aplicar na nossa vida. E depois de entender, pedir sabedoria para Deus, entender a nossa própria vida, porque nós temos uma história, do início, meio e fim. E Deus vai nos preparar do jeito que Ele quiser. Às vezes, alguém nunca vai passar por problema, mas às vezes Deus vai olhar para alguém e falar assim: eu quero que você seja diferente. Você vai comer o pão com o diabo amassou. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas é só uma expressão popular para falar de sofrimento, certo? O que eu estou querendo dizer? A gente precisa ter noção de que Deus está no controle. Deus esteve no controle até agora e Deus está no controle até agora. E se porventura nós fecharmos os nossos olhos e ainda não virmos a Cristo, demorar mais 100, 200, 300 anos para Cristo vir, qual é a nossa sensação? Não importa. Ele vai estar no controle da história. Ponto final. Entenderam? Ter o contexto bíblico é importante porque faz a gente assim, ó. Sabe quando você pega... Você vai para a praia, a hora que você chega na beira da praia, assim, você fala: meu Deus, que coisa linda, que magnífico. Deus é muito grande. Olhar para isso daqui, as ondas, mas você fala assim: só pode ter sido uma mente muito grande para ter feito isso. Bobo, aquele que acredita que de uma explosão surgiu tudo isso aqui. Não, foi Deus. Aí tá. Aí você vai lá, paga um passeio para ele te levar lá numa ilha que tem um monte de peixe, um monte de coisa. Aí você, a hora que você está indo, aí você está no meio do mar. Você já não está mais lá na praia, você já andou um pouco. Aí você fala: nossa, aqui a visão aqui é muito mais gratificante, profunda do que era lá. Meu Deus, olha isso. Aí passa a tartaruga embaixo de você, você fala: gente do céu, você já teve. Aí você paga um outro passeio, que o cara, quem tem coragem, né? Aí você paga um outro passeio, o cara fala assim: vamos a, não sei quantos metros pode ir, mas vou chutar, vamos a 30 metros ali abaixo, você vai ver o oceano, a hora que você desce lá embaixo,
a sua visão já não é a visão da praia, e já não é a visão de quem estava em cima num barco, lá no meio. Você já desceu. Aí lá em cima, lá embaixo, você fala assim, nossa Senhora, como diz o pastor, né? Meu Deus, como vai estar embaixo do mar, você não vai poder falar. O que eu quero dizer com isso? Quando você desce, quanto mais você desce, mais noção você tem de que as coisas são muito melhores de quem está lá só na beira da praia. E aí, o que você faz? A hora que você volta, aí, por exemplo, tenho certeza que a minha esposa jamais desceria num desse, né? Mas, por exemplo, se eu chegar, vou colocar o Lucas, que ele é todo empolgado, meu filho. Se ele chegar a descer, ele vai lá, ele vai ver um monte de cavalo marinho, e ver isso, aquilo e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai falar, oh, você tem que ver o que tem lá embaixo. Então, vocês estão entendendo? Então, a sensação de quem desce e sobe de volta é, segura na minha mão que eu te puxo. E quando você começa a descer no conhecimento bíblico, você sai desse raso de vamos ler, vamos ver o que está escrito aqui, sem querer ir em águas mais fundas, você está sempre na beira da praia. Aí no máximo você entra no barco e fica aqui. Mas se alguém desceu e falou, desce que tem muito mais, você não está vendo nada. Cara, vai, desce. É assim com a palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais você entende que tem coisas para ser vasculhado e para aprender. Beleza, gente?